Bom, pessoal, a gente está na sequência. Só para explicar para vocês, a gente está numa sequência aqui. Estou gravando em sequência, mas o vídeo sobe em outro momento, perdão, sobe em outro momento para o YouTube, tá? Eu faço uma programação aí, mas estou gravando esses vídeos numa sequência. Esse vídeo aqui, o primeiro vídeo, o vídeo anterior a esse, era do RFI. Eu estou falando de Strategic Sourcing. Falamos um pouco da definição, que na verdade é uma estratégia em fornecimento, em suprimento. É uma visão bem diferente da área de compras, aquela visão às vezes operacional que a gente tem da área de compras, que precisa comprar, vai controlar o estoque, se relacionar com o fornecedor, vai além disso. Então, as análises que são feitas elas serão elaboradas antes do processo de compras propriamente dito, beleza? Então, RFI é toda aquela coleta geral de informações, entendimento do mercado. RFP, que é a proposta desse vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui tem a proposta de abordar o RFP. Deixa eu colocar o RFP aqui para vocês. Então, o RFP, colocar em modo apresentação e vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, estou compartilhando o RFP. Até no finalzinho do vídeo anterior eu falei um pouco com vocês do RFP, né? Feito o entendimento mútuo entre comprador e fornecedores, que é a etapa, perdão, do RFI, que é essa coleta geral de informações relacionadas ao mercado, agora você entra na fase do RFP. Agora, você tem no RFI capacidade de selecionar alguns fornecedores que avançarão para o RFP, por terem capacidade ou se encaixarem aparentemente nas necessidades da contratação. Critérios para definir se um possível fornecedor segue no processo estão todos na fase anterior, RFI. Todas essas três fases, perdão, RFI, RFP e RFQ são fases anteriores à compra. É uma análise estratégica do mercado. Então, por exemplo, capacidade de atendimento, cobertura geográfica, negócio de atuação, rede de parcerias, capacidade financeira, tudo isso no RFI, eu já consigo selecionar alguns fornecedores que venham a cumprir determinados critérios que estou pré-determinando. Se na fase do RFI o foco principal era sobre as organizações e suas características relevantes para possível transação, na RFP o foco recai sobre o escopo, é o conteúdo. O que que ele está te oferecendo? A necessidade da contratação. Por que que você está cogitando buscar fornecedores que forneçam, desculpem a redundância, mas que forneçam determinado serviço, material, peça ou componente? Então, eu estou entendendo a real necessidade. Estou avançando. Eu tenho um nível de filtro, RFI, reduzo a quantidade de fornecedores, recaio no RFP. No RFP é um segundo nível de fornecedores que eu tenho. Eu tenho um outro grupo ali. Agora eu vou avaliar a necessidade, o escopo. Em linhas gerais, a organização compradora dá mais detalhes do problema e conta com os possíveis fornecedores para trazerem possíveis soluções. Agora, eu vou com esse grupo de fornecedores que eu já reduzi em relação a todos que eu tinha no início. Na fase do RFI, eu já reduzo essa quantidade de fornecedores. E no RFP, eu vou aprofundar um pouco mais. Eu vou entender a necessidade real da contratação desses fornecedores. Diante disso, o que eu tenho aqui? Ó? Observem. Request for Proposal, RFP. Condições, dados quantificáveis, dados não quantificáveis, informações adicionais. Agora, por exemplo, eu vou avaliar condições de pagamento. Condições de pagamento. Como é que eu vou pagar esse fornecedor? Né? Vou estabelecer essas condições sob que termos? Essas condições de pagamento. Vamos falar também de dados quantificáveis e dados não quantificáveis e informações adicionais. Então, só parar o compartilhamento um minutinho com vocês aqui. Deixa eu voltar para lá. E aí eu vou colocar para vocês aqui, do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, porque são verdadeiras aulas, a gente tem que deixar claro isso. É um canal que é uma. Pra,
plataforma, tá? Não é plataforma, porque aí fica difícil realmente. Falar assim fica bem complicado. Perde a credibilidade do canal, inclusive. Mas a plataforma, uma verdadeira plataforma de conhecimento. A ideia era falar nesse sentido, era filosofar nesse sentido. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar para vocês ali o que corresponde cada um desses tópicos. Então, deixa eu só colocar para vocês. Coloquei no arquivo em Word. Veja, condições. Possível fornecedor, qual é a necessidade a ser atendida, ou seja, o escopo da contratação. Condições de pagamento. O que envolve essa contratação? Quando eu falo de escopo, é do conteúdo. O que ele está te fornecendo? O que ele está propondo que ele vai entregar para você? Esse é um ponto. Ele está propondo que vai entregar para você dados quantificáveis. No bloco de dados quantificáveis é custo, tá? Cabe solicitar a abertura de custos. Eu não vou falar dessa estratégia aqui de abertura de custos, posso falar em outro momento. Mas é uma estratégia de abertura de custos, de entendimento de custos em relação ao fornecedor, seja prestador de serviço ou fornecedor de recursos materiais dos mais diversos. Esse dado vai suportar e limitar discussões a respeito de preços mais adiante. Outro ponto importante é entender a volumetria, sua distribuição e sazonalidade. Se na RFI foi possível entender a capacidade total, RFP é hora de detalhar como o volume determinado pela compradora se distribui geograficamente e no tempo. É extremamente importante. Ou seja, agora eu vou detalhar um pouco mais, eu vou entender um pouco mais o que ele está me fornecendo, eu vou entender um pouco mais as variáveis da minha operação junto a esse fornecedor. Quando e onde serão necessários produtos e serviços? Vale mencionar que num processo em que a necessidade a ser atendida permita certa flexibilidade, é possível que o fornecedor consiga propor ações de otimização. Aqui, flexibilidade, ações de otimização, soluções, eu estou debatendo com os fornecedores. Eu tenho uma necessidade. Eu estou debatendo com os fornecedores como essa necessidade deve ser atendida, certo? E aí, por fim, tem dois itens, na verdade, né? Tem informações adicionais e os dados não quantificáveis. Para garantir que fornecimento, a reputação do fornecedor, por exemplo, tá? Dentro das normas e legislação pertinentes, é essencial solicitar ao fornecedor autorizações, licenças, certificações. Não são dados quantificáveis, não é número, não é custo, não é entender o volume de uma operação, o quanto que ele vai te fornecer de produto, o quanto que ele vai te fornecer de determinada peça em unidades. Agora é a certificação, é se ele cumpre determinada legislação, se ele cumpre determinada norma, ele, fornecedor. Eu, comprador, vou cobrar se o fornecedor ele cumpre determinada norma, legislação, se ele tem uma licença específica, uma autorização específica, são os dados não quantificáveis. E as informações adicionais se constituem como complementos à proposta, que podem enriquecer o entendimento e a aceitação por parte da compradora. Então, aqui você, na verdade, vai incluir outros elementos, métricas de controle de resultado, indicadores de desempenho, associados ao fornecedor, que você consiga utilizar para monitorar o desempenho desse fornecedor, você vai acrescentar a sua proposta, tá? Request for Proposal. Aqui você está no segundo nível, entendendo de forma muito detalhada a sua necessidade. Veja, sua necessidade do comprador. E aí você vai avaliar junto ao fornecedor dados quantificáveis, não quantificáveis, condições de pagamento e informações adicionais. Beleza? Então esse aqui foi o nosso segundo vídeo RFP. Falamos do RFI na sequência, tá? Eu gravei na sequência, mas o vídeo sobe em momentos diferentes. RFP e RFQ, pessoal. Forte abraço e bons estudos, pessoal.